Caríssimos irmãos e irmãs, nós queremos pedir as nossas desculpas por aquilo que aconteceu, porque a imagem não estava no bom sentido e por isso tivemos que fazer um pequeno exercício para nós podermos chegar até vós nas melhores condições. Como eu dizia, eu quero vos saudar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, dia 29 de abril do ano 2020, esperando que Deus tenha estado nos vossos lares, na vossa companhia, e vos protegido não só deste mal, mas também de tudo que é mal. Por isso, agradecemos mais uma vez a vossa atenção e o momento que concede a esta reflexão que trouxemos hoje, com o tema A nossa generosidade deve agradar a Deus. E como textos, nós vamos ler o Salmo 23, para percebermos quão generoso é Deus para conosco, e especialmente neste momento que nós estamos atravessando. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. No Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 38, que diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado. E transbordando vos deitarão no vosso seio, porque com a mesma medida com que medirdes também, vos medirão a vós. Palavras do Senhor. Oremos. Nós continuamos a te louvar e bendizer o teu santo nome, ó Senhor. Tu que nos amastes profundamente, universo e esperança, para sermos a honra e a glória do teu santo. Estamos mais uma vez diante do teu altar, ó Santo Deus, suplicando: tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e anime-nos, ó Santo Deus, com o teu Santo Espírito, para que nós possamos mais uma vez triunfar sobre qualquer tentação e qualquer mal que sobrevenha sobre nós. Tenha misericórdia deste mundo, pois todo mundo criado por ti, ó Deus, clama pelo teu socorro. Venha, Senhor, e liberte-nos desta pandemia Covid-19. Escuta, Senhor, o clamor
dos teus filhos e filhas em todo o mundo. Guarda os nossos países. Guarda, Senhor, de serem contaminados por este vírus. Tenha compaixão daqueles que se encontram acamados nos hospitais e daqueles que trabalham para que os doentes sejam sarados. Proteja-lhes, Senhor, para que não sejam contaminados e através deles mande, Senhor, a tua bênção para que sare todos aqueles que estão enfermos, porque nós sabemos que o Senhor não só perdoa o nosso pecado, mas também sara a nossa enfermidade. Se conosco, ó Santo Deus, ao longo deste pequeno culto que te dedicamos, e abençoe-nos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizíamos hoje, o tema para a meditação é o que está sugerido. São Paulo agradece à Igreja da Macedônia dizendo aos crentes de Corinto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Isto nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Ver também Romanos 12, 38, como Deus gratuitamente doou o seu único Filho pela nossa salvação. O texto que lemos, principalmente no Evangelho, e que só pode ser entendido se for visto no contexto em que foi pronunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus inicia o seu ministério nas terras de Nazaré da Galileia e há uma sucessão de episódios de amor realizados por Jesus Cristo, em que muitos que a ele vieram foram curados e salvos. E para compreendermos estes episódios, devemos começar a ler a partir do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E no capítulo 6, quase que num período de 2 semanas, Jesus prega e cura na Galileia, e muitos que vieram de longe passam a ser testemunhas das suas maravilhas. E neste capítulo 6, iniciamos com o ato dos discípulos que, segundo Cristo, tendo fome, não se lembraram de ser sábado e por isso não observaram e colheram as espigas e comeram. Este ato foi reprovado pelos fariseus, que, procurando que Jesus justificasse a razão por que os seus discípulos estavam se portando desta forma, eles realmente perguntaram se é lícito fazerem os discípulos isto no sábado. A resposta de Jesus foi também uma outra pergunta: se é lícito fazer-se no sábado o que é bom ou aquilo. E no sábado seguinte, perante um homem que está com a sua mão direita mirrada e a quem Jesus curou,
Cristo é acusado pelos fariseus e pelos saduceus de blasfemar o sábado. Mas, no entretanto, o que Jesus fez é um bem. E por isso, mais uma vez, levanta a questão: é lícito ou não, no sábado, fazer-se o bem? É verdade que os fariseus não responderam, e Jesus, sem receber a resposta, confirma que este homem deve ser curado. E aos olhos de todo o mundo ali presente, este homem foi curado. E vendo bem o que fora feito, os homens ficaram furiosos. Talvez a pergunta que nós colocamos: quando é que eles ficariam satisfeitos? De ver o homem a continuar enfermo? Caríssimos irmãos, qualquer tipo de ódio tem um pouco de inveja lá por dentro. Só assim nós podemos compreender a razão porque esses homens se sentiam furiosos com um ato de benevolência que Jesus Cristo terá praticado. E no fundo é perceptível que é a popularidade de Jesus que de facto estava fazendo confusão para esses homens. O ato realizado era visível, certamente aprovado por Deus. Mas o facto dos homens e mulheres presentes reconhecerem que Jesus era alguém que vinha da parte de Deus para poder fazer todas essas maravilhas, certamente criou um certo problema, um certo celeuma, para que esses homens desprezassem o bem que foi feito e realmente se apegassem na tradição. Foi este episódio que se seguiu um dia e uma noite de orações e de jejuns, a fim de que no dia seguinte Jesus Cristo pudesse nomear os seus discípulos, aqueles que ele achou que deveriam ser apóstolos, para que Deus revelasse esses homens a Jesus. Ele perdeu um dia e uma noite no monte, orando, jejuando, pedindo que Deus os apontasse. Por isso, a partir do versículo 13, Jesus começa a escolher os seus apóstolos. E dentre eles, também Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Escolheu-os dentre os discípulos. E finda a escolha no versículo 16, Jesus desce do monte e escolhe um lugar plano, e ali, reunindo todos os seus discípulos e os apóstolos que escolhera, e o povo que vinha de diversos lugares ouvir e ver as suas maravilhas, ele dirige a eles aquilo que nós conhecemos por Sermão do Monte. Segundo Lucas, é dirigido aos discípulos, aqueles que na presença de todo o povo deviam aprender o que Jesus Cristo esperava que eles fossem anunciar a todas as nações. Parece ser um discurso de instituição da missão que os discípulos tinham de exercer. Ao contrário de São Mateus,
que apresenta neste discurso as 9 bem-aventuranças, São Lucas apresenta apenas 4. Bem-aventurados os pobres, pois terão o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. E bem-aventurados são os homens quando forem odiados, excluídos, injuriados e rejeitados, e forem considerados como maus por causa do Filho do homem, que é Jesus Cristo. E conclui dizendo: folgai nesse dia, exultai por ser grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Esta passagem mostra que a generosidade não cai do céu, ela aprende-se. Seus pais, os filhos certamente serão como eles, mas se os pais forem maus, que pagam mal com mal, ou como Jeroboão, o filho de Salomão, duplicando esse mal contra o povo, então não há dúvidas de que os filhos também serão maldosos. E assim, São Lucas não faz mais do que lembrar que esta maldade era praticada contra os profetas, enquanto os discípulos deviam aprender a ser generosos para com todos. Curioso é que a cada bem-aventurança para Lucas corresponde um ai, que é uma espécie de advertência e consequência se não houver arrependimento. Ai dos ricos, porque já têm sua consolação. Ai dos que estão satisfeitos, porque terão fome. Ai dos que se riem dos outros, porque chorarão. Ai de vós, discípulos, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim fizeram os pais aos falsos profetas. Esta única maldição que parece ser dirigida aos discípulos refere-se à falta de integridade e de nobreza, isto é, de generosidade, que leva as pessoas a fazerem as coisas não por causa da verdadeira caridade, mas para que sejam louvadas, elogiadas, e fazem-no por vanglória. Jesus, nesta mensagem, alerta aos discípulos sobre este pecado. O que se segue do versículo 27 em diante são lições que devem ser aprendidas e praticadas. Desafios que nós também temos e Jesus espera que pratiquemos como sinal da nossa conversão e também da nossa generosidade. Amar os nossos inimigos e fazer bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos maldizem e orar pelos nossos caluniadores, sermos tolerantes e não lutarmos pelo que nos é roubado ou emprestado e não devolvido. O meu pai dizia sempre: nunca emprestes o que esperas de volta, porque nem todos os devedores são generosos e agradecidos. Jesus continua e diz: como é que quereis que os homens vos façam? Fazei-os vós também. Amai vossos inimigos como o Pai faz, e sereis filhos do Altíssimo. Ser misericordioso como também vosso Pai é misericordioso. E isto lembra também o que é dito em São Mateus, capítulo 5, versículos 48.
sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. A generosidade mostra a nossa perfeição. E mostra também como é que nós amamos o próximo. E por isso Jesus continua dizendo: não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Soltai e sereis soltos. E o versículo que lemos diz: dai e ser-vos dado. E recebereis a boa medida recalcada, sacudida e transbordada, e vos será deitado no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes também, vos medirão de novo. Faz lembrar as nossas praças com latas acalcadas ou esmagadas por baixo para roubar o cliente. Ou da gasosa que pedimos pelo favor que fazemos. E a pergunta se põe: onde está a nossa justeza, a nossa integridade e a nossa generosidade? São Paulo adverte-nos: façam tudo com amor e sem vanglória. Sede generosos sem esperar recompensa. E Jesus insiste: quando derem esmola, não saiba a tua mão esquerda o que há de fazer a mão direita. São Mateus 6:3. Finalmente, caríssimos irmãos e irmãs, a generosidade ensina-nos, como Jesus o diz, que os apóstolos devem ser consequentes na sua missão. Devem fazer com que o amor de Deus se reflita naquilo que eles fazem. E por isso mesmo, Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, também está pedindo a nós que ensinemos aos nossos filhos a serem generosos. E nós, os pais, devemos ser modelo, praticando primeiro essa generosidade aos olhos dos nossos filhos, para que eles possam tirar de nós o exemplo. Por isso, esta é a responsabilidade nossa, de que devemos ser generosos para que aqueles que nos veem possam aprender de nós. Essa generosidade é realmente exigida no momento em que nós estamos a viver. E nós vemos em muitos lugares pessoas se mobilizando para prestar atenção naqueles que são mais vulneráveis e partilhando o que têm com os outros. Este é o sentimento que nós encontramos na mulher sunamita, que apesar de ser rica, realmente teve compaixão do profeta Eliseu. Vendo-o passar todos os dias a caminho de realizar a sua missão, ele o convidou para descansar e comer pão. E por fim, reconhecendo que era homem de Deus e que estava ao serviço da missão de Deus, ele preparou um lugar, um quarto, uma cama, pôs ali um candeeiro, pôs ali uma mesinha, criando todas as condições para que fosse não só o lugar de repouso, mas também o lugar de se preparar para a sua missão. Caríssimos irmãos e irmãs, a generosidade é muito mais importante neste momento em que estamos a passar. Pois há muitos ao nosso lado, muitos no nosso país, muitos perto dos lugares onde nós vivemos, que de facto sofrem por causa dessa emergência.
por causa desta limitação que temos, de não podermos estar livres e procurarmos pelo mantimento lá onde pode ser achado. Por isso o sacrifício nos é pedido para partilhar com essas pessoas o pouco que temos. Acreditando mesmo que como Deus multiplicou o pão, aquela viúva que tinha um só filho e alimentou primeiro Elias, e o profeta orou e os seus vasos se encheram de óleo e de farinha, assim também o Senhor olhará com misericórdia para a nossa generosidade, para aquilo que fizermos aos outros, e não nos faltará alimentos em casa, ali onde nós tirarmos para partilharmos com os outros. Caríssimos irmãos, esta é a generosidade que devemos ensinar aos nossos filhos enquanto estivermos reunidos com eles. Nas nossas orações podemos mostrar isto, orando pelos outros, suplicando a Deus que tenha misericórdia de nós e também daqueles que sofrem, daqueles que neste momento também suplicam pela intervenção de Deus em outros continentes, em outros países deste continente africano. Por isso, caríssimos irmãos, que Deus tenha compaixão de nós, que Deus nos momentos a sermos generosos, a sentirmos a dor, as necessidades dos outros e a sermos compassivos, sem esperar honras ou recompensas. Façamos tudo por amor. Desta feita, nossas casas, nossas instituições estarão ao serviço da dignidade do ser humano, como Deus previu, e exige de cada um de nós que transportamos a sua imagem para sermos pessoas de bem, pessoas generosas, pessoas que sentem e por isso mesmo se sacrificam para que o bem que desejamos também se reflita na vida daqueles com que vivemos ou com que carregamos esta imagem de Deus. Que o mesmo Deus, dador de toda graça, vos abençoe e aperfeiçoe, e vos proteja, e continue a marcar a sua presença generosa nas vossas casas. Vos dê sabedoria e vos ilumine. E continue a inspirar-vos para que supliqueis a Ele que termine esta hecatombe, que termine esta doença em todos os lados, em toda parte, em todo o mundo, para que voltemos novamente à liberdade de nos comunicarmos uns aos outros e de realizarmos as nossas atividades sem nos esquecermos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sim, Ele tem compaixão de nós e nos salvará, porque tem misericórdia pelas nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Amém. Deus eterno, misericordioso, Tu que generosamente nos enviaste o Teu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, perdoando os nossos pecados, pudesse ser o nosso Salvador. Nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus, e Te suplicamos a abençoar-nos, a proteger-nos deste mal, a livrar-nos do contágio deste vírus,
não só nós, ó Deus, mas estendemos esta súplica para todo o mundo, para todas as nações que neste momento suplicam pela tua intervenção, para que esta doença pare de encontros o teu Espírito Santo, pois onde o teu Espírito Santo habita há liberdade, para que este vírus não tenha poder sobre nós. Continua, Senhor, a libertar-nos. Nas tuas mãos trazemos o nosso país, aqueles que dirigem este país, aqueles que escolheste, ó Santo Deus, para nos hospitais poderem acudir, assistir aqueles que o Senhor sabe estarem enfermos. Proteja o Senhor à medida em que através deles o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, envia o teu poder de salvação, o teu poder de cura. Proteja o Senhor. Sê também com todos aqueles que guardam as nossas fronteiras e organizam o teu povo neste momento difícil, para que se interrompa a circulação do vírus e a contaminação. Se conosco, tenha misericórdia de nós. Abençoe-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos aqueles que o Senhor conhece e os vê reunidos em seus lares, de hoje para todo sempre. Amém. Caríssimos irmãos, a IECA vai continuar a explorar as tecnologias para estar mais perto dos membros e não só. E por isso, todos os dias estejamos atentos a esta página e também às páginas do WhatsApp, onde os pastores, os membros escolhidos por Deus, serão portadores da mensagem de Deus para vós. Vamos continuar a orar e a suplicar que Deus encurte este momento e verdadeiramente tenha misericórdia de nós, pois nós não continuaremos escondidos por mais tempo, porque sabemos que Deus é misericordioso e nos libertará. Mas enquanto vigorar este momento, sejamos os mais obedientes, prestando a este momento a mesma obediência que nós prestamos ao nosso Deus, porque é Ele que está falando para nós. É Ele que quer a nossa salvação. É Ele que quer que este vírus não nos toque. É Ele que quer que nós sejamos obedientes, como o povo de Israel foi obediente no Egito e escapou. Assim também nós sejamos obedientes para podermos escapar. O dia da luz está próximo, mas serão bem-aventurados aqueles que forem obedientes. Sejamos generosos, sejamos obedientes e aguardemos pela salvação do Senhor. Continuemos a lavar as mãos sempre. Talvez é uma cultura que não era muito praticada, mas que agora devemos aprender. E é tão santa e tão boa que deverá permanecer mesmo depois que este vírus nos liberte. Porque afinal faz parte dos princípios de saúde.
continuemos a lavar as nossas mãos sempre e com sabão, sempre que tocarmos alguma coisa, sempre que trabalharmos. Ao sairmos das nossas casas, principalmente quando estivermos em presença de outras pessoas ou em lugares onde devemos suspeitar que a presença de muitas pessoas e a frequência de muitas pessoas pode ser sinal de que alguma coisa ligada ao vírus possa acontecer. Como bem diz o ditado, prevenir é melhor do que curar. Por isso, usemos as nossas máscaras para prevenir. E, se é possível, nos mantenhamos em casa, evitemos sair sem necessidade. E aqueles que têm que ir ao trabalho ou têm de servir os outros, nós continuamos a lembrar, cumprir com todas essas instruções que estão ao nosso dispor, através das mensagens do Ministério da Saúde, das mensagens do nosso governo e também da Organização Mundial da Saúde. Por todo lado e em todo o mundo, o conselho é o mesmo. Mantenhamos-nos em casa, cuidemos das nossas mãos, não saudemos com as nossas mãos. Procuremos evitar lugares onde haja multidões. E utilizemos a máscara e as luvas sempre que tivermos de sair para lugares que não merecem a nossa confiança. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê em breve este dia que todos nós almejamos, em que viveremos sem o vírus, como os israelitas se viram livres da escravatura. Que Deus nos abençoe. Amém.